Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos dar continuidade à orientação sobre os relacionamentos. Teve já uma primeira parte e vamos agora prosseguir. Falamos lá na primeira orientação a respeito da importância dos relacionamentos como um todo para a experiência humana encarnada. E também naquilo que vai chegar até níveis de astrais, de planos astrais. Muito bem. A importância dos relacionamentos vai fazer a diferença total naquilo que é os resultados da vida prática, resultados esses que estão ligados ao bem-estar de cada um de vós, as oportunidades que cada um vai desenvolver na sua própria caminhada, como trabalho, como realizar sonhos, conquistar metas, aonde se quer chegar, no que diz respeito à materialidade, à experiência física. Não só a experiência física, mas também aquilo que está ligado à sua contraparte, que é a parte do invisível, do espiritual. Porque mediante aos resultados que cada um aqui obtém ou obterá, será estendido isso para onde essa pessoa, esse ser humano, que após desencarnar, irá se localizar, irá se encontrar. Que pode ser em planos astrais umbralinos, em vales umbralinos, pode ser em esferas inferiores, pode ser em infernos, em purgatórios, em submundos, assim como cidades astrais, campos elíseos, tem uma série de situações, ou até mesmo a condição do paraíso ou céu. Cada qual tem em sua mente, em sua vida presente aquilo que é o manifestar do conhecimento da programação que cada um tem dentro da sua cabeça, da sua mente, em ressonância aquilo que proporciona como experiência seguinte, que diz respeito ao após o desencarne. Falamos lá na experiência, na orientação anterior, a respeito do relacionamento em família. Falamos bastante a respeito do que é esse início de experienciar relacionamento. Assim como isso vai dar-se sequência em ambientes de escola, instituições de ensino, vida social como um todo. Muitos têm a família como algo imprescindível, algo a ser alcançado, algo a ser respeitado, atido acima de qualquer coisa. E dissemos que tem sim fundamento no que é dito, porque a família é de grande relevância para a experiência de cada um de vós. Que a parte do fato, cada um de vós escolheu nascer na família onde nasceu, ninguém foi jogado por acaso aqui. Essa família que vós decidiu nascer lhe oportuniza um nível de preparação, de experiência que cada um terá de forma individual ou em conjunto para aqueles que constituem família ou vivem em ambientes de amizade, quando estão por conta própria, quando passam a, entre aspas, fazer a gestão da própria vida, de forma independente. Agora, essa segunda parte, vamos falar sobre relacionamento amoroso, afetivo.
porque é uma condição de relacionamento que abrange boa parte da encarnação, boa parte de quem está experienciando em cima dessa terra. Agora, temos muitas variantes desses relacionamentos, cada qual derivada da educação que teve lá dentro do seio da família, derivado daquilo que são os conceitos sociais, educacionais, religiosos, pessoais, interpretativos de cada um. Isso, obviamente, está ligado ao ponto da caminhada que cada um se encontra. O que quer dizer com isso, seu tranca-ruas? Quero dizer que, mesmo que vós tenha nascido no seio de uma família na qual se recebeu uma boa educação, a pessoa aprendeu a ser educado, a ser compreensivo, a dialogar, a não julgar, a ser honesto, a ser íntegro, tenha sido ensinado ou orientado a se direcionar e priorizar situações de valor para com o ser humano, existe também o outro lado da moeda, que existem situações que dentro de seios de família já existe uma programação completamente diferente, que está ancorada completamente na ignorância e na materialidade. O que quero dizer com isso? Mães que já desde pequeno as suas filhas já são comandadas, orientadas de forma direta e de forma indireta, dizendo que aquilo outro é bonito, que isso é o mais importante a se fazer, de como fazer determinadas escolhas, no que diz respeito a relacionamentos como um todo. Quais são os amigos que tem que se ter perto, quais os amigos que são valorosos, para um namorado ou uma namorada, ou alguém que queira se casar, o que tem que se priorizar. E em muitos seios de família existe aquilo que é a corrupção, aquilo que é a ganância, aquilo que é a perversão, aquilo que são vícios e muitas outras coisas. Que tem mães que estimulam, instigam, formam as filhas já para se tornarem moças sensuais, para que consigam favores, conforto, luxo, dinheiro, oportunidades de trabalho, oportunidades na vida, se valendo da mercadoria que tem em se oferecer, o próprio corpo. Então se instiga de forma indireta, fazendo com que essa menina ainda muito pequena comece a ouvir mais e mais vezes e ter muitas das vezes exemplo da própria mãe, roupas curtíssimas, sentar em colo de estranhos, de dançar danças sensuais que estão ligados diretamente à fornicação, a ato sexual simplesmente prazeroso em duplo sentido, não só o prazer do corpo físico, mas o prazer em ganhar, em ser presenteado, em ser beneficiado por poder proporcionar ao outro o prazer de ter um corpo jovem ou um corpo bem delineado, bem tonificado. Em outros seios de família imperam a mentira, em outros imperam a agressividade, a intolerância. E podemos continuar falando de muitas situações,
Mas essas situações ditas e expressas aqui não é com a finalidade de fazer com que as pessoas passem a odiar os seus pais, ou seus avós, ou seus tios, quem quer que seja responsável ou foi responsável por vós quando crianças. Porque eles também foram orientados à mesma medida, muitas das vezes de uma pior forma ainda. O que está em consideração é o que cada um vai fazer da sua própria vida, das suas escolhas, a partir do momento que se encontra supostamente senhor da sua própria vida, vivendo por conta própria, tomando as suas próprias decisões. Aquilo que é influência da sociedade que circunda cada um de vós, já falamos sobre isso, que essa sociedade ela está alicerçada, ela foi construída em cima de um alicerce religioso, na maior parte das vezes, para não dizer quase todas, cristã, na qual diz que se vós se interessa por um moço, por uma moça, então vós não pode ficar ali se beijando, se abraçando, se abrasando, como dizem em determinados meios. Muito menos fornicar, muito menos intimamente se relacionar. Que aquilo que é a sexualidade não pode ser provada, porque é fruto do pecado. A sexualidade tem que ser daquela forma, completamente engessada. Engessada em quais sentidos? No sentido, principalmente, daquilo que é a regularidade naquilo que é a intimidade de cada um. Como assim? De se relacionar simplesmente de uma mesma maneira, somente deitados em cima daquela cama, somente em determinadas posições deitados, nada além daquilo, porque outras situações que muitos de vós, para não dizer todos, seria um pouco leviano, porque existem uma pequena, uma ínfima minoria que não está ligado a esse ponto, mas a grande maioria que está ligado ao que? A pornografia, a lascívia, de poder se valer de várias técnicas, de várias atitudes corporais para experienciar prazeres diferentes. Então tudo isso é visto para conceito social como um todo, e assim como religioso, como algo depreciativo, como algo impuro, como algo pecador, como algo nocivo, como algo proibido, transgressivo, como algo semelhante àquilo que seria uma prostituição de ambas as partes, porque não estamos falando só daquilo que são moças e moços, mulheres ou homens, né? Estamos falando de todo tipo de pessoa, todo tipo de gênero. O que acarreta tudo isso? Acarreta em repressão, em medo, em insatisfação. Lembre-se que a maioria das pessoas, cada um de vós, vem de uma situação de extrema limitação, de extrema dificuldade, até mesmo para se pronunciar, para se comunicar, para falar de determinados assuntos. Por quê? Porque determinados assuntos se tornam como tabus. É algo que não é para ser falado no meio das pessoas, porque existe essa hipocrisia, que muita gente fala, eu não faço isso, eu nunca fiz aquilo, mas por baixo dos panos, nas intimidades de cada um, tudo acontece, e ainda mais um pouco. Ah, seu tranca-rua,
da maneira que voz está se expressando, me parece que a coisa é meio em cima do muro. Que por um lado tem aquilo, tem um tom de que tudo se pode, e de uma outra forma se entende como se nada se podesse. A um certo nível até vós tem razão em pensar dessa forma. Por que até certo nível? Porque tudo vai depender da condição do caminho que vós se encontra de evolução como um ser. Porque se vós está dentro de uma religião e vós ali está pregando, está cobrando, está apontando o dedo para o vizinho, para o filho, para a filha, para o irmão, né? Para o desconhecido, que eles são perversos, que eles são pornográficos, que eles são sem vergonhas, que são prostitutas, que são vagabundos ou vagabundas. Então aí temos um problema. Por quê? Porque quem fala geralmente faz não só igual, mas faz até mais. Se não fez, vai fazer, porque está reprimido pela ignorância. Porque as pessoas estão sempre afirmando, eu não minto, eu não engano, eu não manipulo, mas é tudo uma bobagem. Todo mundo está fazendo isso todos os dias, toda hora, todo momento, em níveis dos mais diversos. Já foi falado sobre isso também. Que tem pessoas que podem, em momentos esporádicos, falar uma mentira, em diferença daquele que está ao extremo, que vive uma vida de mentira. Agora, o que isso tem a ver com o relacionamento amoroso, afetivo? Tem muito a ver, porque até que vós comece a estabelecer relacionamentos com pessoas diferentes, homens e mulheres, por isso tem que afirmamos que o ser humano, enquanto encarnado, ele é poligâmico, não é monogâmico. Porque ele está sempre atraído em poder ter novas experiências. Já desde quando começa a se relacionar quando jovem. Que vem ali tomado pela euforia, pela loucura das manifestações químicas do corpo físico, atreladas àquilo que é o fogo da paixão, que a pessoa pensa que encontrou o príncipe ou a princesa encantada, e jura que aquilo é o homem ou é o moço ou a moça, o homem ou a mulher da vida. E depois isso, quando apenas passa esse fogo da paixão, esse fogo de palha, a pessoa perde o interesse e passa a se interessar por outro, por outra. E assim vai. Cada um de vós passou por isso. Uns menos, outros mais. Esse menos ou mais vai estar ligado ao conceito educacional, social ou interpretativo pessoal de cada um. Agora, não tira o fato de quando a pessoa ele entra em um relacionamento, que ele vai morar com uma pessoa, ele casa nas leis da terra, em um cartório, ou que ele case em âmbito religioso, independente dessas situações, vai se estabelecer o quê? O que vai imperar? Vai imperar tudo aquilo acumulado antes dessa atitude, de se poder morar junto, conviver, experienciar juntos dificuldades, alegrias, tristezas, insatisfações, frustrações, barreiras, obstáculos, críticas, elogios. A maioria, para começar, acabam se juntando ou se casando porque pensam que amam, mas nem sequer sabem o que é o amor. O amor entre homem e mulher está ligado ao companheirismo, à parceria, à amizade. São os dois melhores amigos.
o amor entre homem e mulher, então a mulher tem dentro de casa não só um companheiro, um melhor amigo, mas também em certos momentos vai ter um pai para poder encostar a cabeça, para poder chorar, para poder conversar, para poder questionar, para poder chegar a soluções, desabafar, se aliviar das responsabilidades do dia a dia e vice-versa. Também vai acontecer para com o homem, de ter na sua companheira, nessa sua parceira, nessa sua melhor amiga, também uma mãe, na qual ele pode acostar a cabeça e chorar, porque não tem problema no homem que chora. Muito pelo contrário, a pessoa que tem essa habilidade, de uma forma equilibrada, obviamente, demonstra uma grande força, demonstra um grande caráter. Porque o chorar faz parte, porque se não fizesse, ninguém nascia com as suas glândulas lacrimais, certo? Muito bem. Então esses casais se juntam, se casam, tudo a mil maravilhas, um mar de rosas, boa parte, tem uma outra parte que também se junta e se casa por obrigação, porque devido ao ritmo de vida que vinha tendo, o moço acaba engravidando a moça, essa moça que acaba sendo concebida, se torna grávida, acaba sendo meio que forçado por ambas as famílias, que em alguns seios familiares veem nisso a oportunidade de se ver livre dos filhos e das filhas, porque já tiveram despesa demais, já tiveram preocupação demais e não querem mais, querem que a pessoa se vire sozinha. Veja, há alguns âmbitos familiares, não estou dizendo em todos. Então existem casais que vivem por obrigação, foram obrigados. Eles até gostavam um do outro, até diziam que se amavam, mas não tinham como plano casar-se. Mas aconteceu esse imprevisto, que na verdade de imprevisto não tem nada, aconteceu a irresponsabilidade, o negligenciar da prevenção para aquilo que não se pretendia, que é trazer ao mundo um filho. E muitas das vezes, mesmo quem se casou porque quis casar, não foi obrigado, de repente, por falta de cuidado ou por comodismo, acabou engravidando. E depois não tinha nos planos em ter um filho, e daí quando esse filho vem, que não é programado, não é desejado, acarreta uma série de situações, despesas, preocupação, comprometimento acima da medida, porque quem só sabe quem tem filho é que sabe como é o nível de comprometimento. Certo que existem sempre casos à parte que pais não estão nem aí para os filhos, deixam para que os avós cuidem, dão ali em doação para serem adotados, abandonam em uma cidade. Isso existe também. Tem pessoas a níveis da evolução tão primitivo que são capazes de fazer coisas até piores, como deixar um recém-nascido em um latão de lixo, em uma calçada. Mas isso tudo é o quê? Maldade? Não, é trevas da ignorância, condição humana de evolução precária, limitada. Tudo isso está presente em muitos relacionamentos afetivos amorosos. A maioria está junto pelo fogo da paixão. Quando essa chama dessa vela se extinguir, porque vai se extinguir, não caia nessa história, nessa conversa que todo mundo fica com essa fantasia, esse romanticismo de que isso não acontece, porque acontece.
Basta vós olhar em torno. Todos passam mesmas situações. E depois o problema não é esse. O problema não é o apagar da chama da paixão. O problema está quando não existe realmente o amor. A parceria, a amizade, essa cumplicidade. Por quê? Porque se identifica que aquelas pessoas, elas estavam com a outra porque o corpo da outra é bonito, é fascinante, é atraente, é sensual, chama a atenção dos outros e as pessoas têm isso como se fosse um troféu. Não mintam para vós, não, porque vós estão estragando o seu próprio caminho. É ou não é isso que acontece com cada um de vós? É isso para a maioria. Existe a minoria que existe sim o amor, porque entenderam que o amor não está ligado só à intimidade de estar deitado em uma cama ou em qualquer lugar da face da terra, fazendo todo tipo de estripulia ou perversão, ou fantasias sexuais. Por quê? Porque quanto mais está ligado à sexualidade, mais a pessoa está suscetível a terminar o relacionamento, a se separar. Tem pessoas que ousam em dizer, falam, olha, né, vós tem que apimentar o seu relacionamento íntimo. Vista isso, faça aquilo. E a pessoa, de repente, vai começar a fazer coisa que não gosta de fazer. Mas como ele passou a estar dependente da presença dessa outra pessoa, em vários níveis, naquilo que é a presença física, naquilo que é o prazer da carne, mas também naquilo que é o conforto, a segurança financeira, de ter alguém que arca com boa parte das despesas. Então tem tudo isso envolvido. E não adianta vós ficarem aí com o romanticismo, porque isso não existe. Isso é ilusão, isso é mentira. E quanto mais se alimentar, maior será a queda. Porque vai chegar a um ponto, quando não existe o amor, quando só existe esses predicados que eu acabei de dizer, dessa paixão, desse fogo no corpo, esse fogo de palha, que quem acendeu, vós não sabe o que é fogo de palha? Pega um monte de palha, faça um maço e taque fogo. Então levantam a grande labareda, e daí isso vai minguando, minguando e acaba. E quando acaba para um, nasce em outro. E daí as pessoas estão se mantendo, porque daí as famílias de ambas as partes vão começar a falar, olha, eu sei que vós não está contente com o seu marido ou com a sua esposa, mas isso é normal. Eu também, eu vivo com seu pai, vivi com ele por causa de vós, para poder criar vós, para dar segurança, para dar conforto. Se vós ama seu filho, se vós quer, então vós fique por eles. Então é esse tipo de conselho, que é um conselho fracassado, porque vai acarretar em traumas, em bloqueios emocionais, mentais, em transtornos psíquicos, em doenças dos mais diversos. Porque essa mulher, essa moça, ou esse homem, esse moço, eles vão ficar meio que obrigados, de uma forma insatisfeita, para com outra pessoa, na correria do dia a dia, no empenho, no compromisso, na limitação de não poder se relacionar com outra pessoa, porque ele tem que ficar com aquela, ou ele não poder viver a própria vida, por quê? Porque ele escolheu, entre aspas, ele foi influenciado a permanecer junto com aquela pessoa. Por quê? Porque se for uma pessoa de bem,
Se for uma pessoa correta, um homem, ou principalmente, né, porque as mulheres são mais cobradas ainda. Se for uma mulher direita, ela vai dar preferência à família, ela vai abrir mão daquilo que é importante para ela. Ela abre mão daquilo que é importante para ela para oferecer à família. Por que vós acha que vós vê em cima da terra tanta mulher sendo assassinada, violentada, agredida de todas as maneiras, moralmente, fisicamente, emocionalmente? Claro, quando eu falo isso, não estou falando de todas, não. Porque existem mulheres, assim como homens, que estão em uma condição de obsessores. Sabe os obsessores? Trevosos, entidades espirituais trevosas que obsediam a vida das pessoas? Pois é, existem seres humanos, homens e mulheres, das diversas idades, que agem como obsessores. Passam a ter uma obsessão por outra pessoa. E daí é onde acontece todo tipo de ofensa, todo tipo de palavrões, todo tipo de briga, discórdia. E quem paga o pato nisso tudo? Os filhos, que mesmo ali, uma criança, por menor que seja, nunca se esqueçam que ela está em processo de armazenamento daquilo que será o modus operandi de um adolescente, um jovem e um adulto no futuro. Assim como aconteceu com vós. Se vós cresceram num ambiente onde o seu pai agredia sua mãe, e vós é uma moça, provavelmente vós tem isso dentro de vós. Se algum homem levantar a mão para mim, eu mato. Eu acabo com a vida. Isso é o quê? Trauma e bloqueio. Isso é olho por olho, dente por dente. Certo? Não estou dizendo que a pessoa que passou essa situação, que ele vai aceitar e falar, isso é normal. Não, não é. Mas é o entender que tudo aquilo acontece ou aconteceu devido ao quê? À ignorância, ao não saber, ao estar vivendo forçado de uma certa maneira. Muitas das vezes isso também acontece por ameaça do companheiro ou da companheira. Olha, se vós sair de casa, se vós se separar, se vós não for minha, vós não vai ser de mais ninguém, porque eu te mato. Não importa para onde vós for. Ou vice-versa, porque não é só mulher que está passando isso não. Homem também passa, mas devido ao orgulho de muitos homens, eles não comentam, porque senão fica feio para o homem, né? Ser ameaçado por uma mulher. Mas quem vive a vida por conta própria e já andou um pouco em cima desse mundo, sabe que a coisa é bem assim. Isso tudo acontece o quê? Por essa ilusão. As pessoas estão vivendo e convivendo, estão se aguentando, estão se tolerando. Porque, claro, obviamente, mesmo para a condição da minoria, aonde existe o amor, que tem esse companheirismo, que daí acaba o fogo da paixão, que é aquilo de ter intimidade 2, 3 vezes no dia, em todo e quanto tipo de lugar, né? Aquilo vai acabar. Mas aí, quando existe o amor, então existe o gostar, o se sentir bem na companhia daquela pessoa. Não importa quantos defeitos tem aquela pessoa, assim como não vai importar para aquela pessoa a quantidade de defeitos que vós também tenha, porque ninguém está perfeito em cima dessa terra, não. Não é nem o objetivo do ser humano, por mais evoluído que seja, atingir a perfeição. Já dissemos isso. Não é o requisito necessário, porque a perfeição só existe no Todo-Poderoso. Mas se colocarem em uma condição de ser mais equilibrado, mais coerente, sim. Mais verdadeiro, mais honesto. Honesto para consigo mesmo. Se vós não consegue ser honesto consigo mesmo, vai não ser honesto com mais ninguém. E daí, nos relacionamentos amorosos, afetivos,
Não importa o gênero, não importa a idade, não importa a cultura ou condição social. Se está acontecendo sempre mais e mais. 10 casais se casam, 11 se separam. Ah, mas como assim, seu tranca-rua? 10 se casaram, 11 se separam? É porque aqueles que se casaram vão se separar. E somado, e o outro um? O outro um já é de outra situação, de outras pessoas que se casaram e demoraram mais para se separar. Ah, vós está então dizendo que todos vão se separar? Não, não estou dizendo que todos, mas boa parte vai, que é o que acontece em cima da Terra. Pesquisem. Já digo, vós não tem que acreditar em tudo que é falado aqui. O que é falado aqui tem o propósito de vós tomarem atitudes e ir pesquisar para ver se isso é verdade ou não. Comprovar com os seus próprios olhos. Experiências passadas desde o âmbito familiar até em círculos sociais, de amizades, de coleguismo, em trabalhos e tudo mais. Por que o homem vai trair a mulher e a mulher vai trair o homem? Porque primeiro não tem essa correspondência. Tinha correspondência só enquanto tinha o fogo da paixão. Acabou o fogo da paixão, não tem interesse, existe repulsa. Então, aquela pessoa vai se interessar por alguma pessoa lá fora, mas daí ele tem que manter o social para agradar as famílias ou a sociedade, porque senão a sociedade vai meter o pau, olha lá, aquele lá foi irresponsável, olha, ele deixou lá, né, se separou da mulher. E o filho, como é que vai ficar? Todas as pessoas que estão dizendo isso é porque eles estão obrigados, aceitaram, engoliram essa proposta, esse incentivo, essa manipulação das famílias e da sociedade, que vós tem que se sacrificar pela família. Não, na família, os sacrifícios que fazem parte de uma família saudável é o quê? É o saber lidar com os erros e as dificuldades uns dos outros. A limitação que um tenha, que o outro talvez não tenha, ter o respeito, ter a consideração, a educação. Isso são os sacrifícios que cada um faz dentro da sua família. Agora, sacrifícios de vós não gosta de uma pessoa a mais e vós ter que viver embaixo do mesmo teto com aquela pessoa só por causa do filho, que daí o filho vai crescer e ver vós e esse companheiro ou essa companheira discutir, se ofender, magoar um ou outro, ou coisas piores, agressões morais, físicas, e situações até que levam à morte. Veja que grande negócio para esses filhos, essas crianças, que um dia se tornarão adolescentes, começarão a namorar na sua juventude e lá, posteriormente, vai acabar se relacionando de uma forma mais intensa, mais duradoura com alguém, se juntando, se casando. Como vai ser a mente dessa pessoa, dessa criança? Claro, a família é importante, mas tem ali, são situações diferentes. Porque se começou a existir um desequilíbrio dentro do relacionamento amoroso, afetivo, que pode ser uma discórdia por pontos de vista, por decisões tomadas hoje, que poderiam ser tomadas amanhã, ou situações que foram tomadas amanhã que deveriam ser tomadas hoje. Falta de iniciativa, falta, de ação, falta de superação. Existe isso dentro de todos os casais, de todos os relacionamentos. Mais cedo ou mais tarde isso se manifesta. Agora, estamos falando situações a outros níveis, que as pessoas casam, as pessoas se conhecem, já de um bom tempo para cá, então eles se conhecem hoje, amanhã então eles já dizem eu te amo, não sabem o que é amor, não sabem nem sequer verdadeiramente o que seja a paixão,
não fazem ideia do que seja companheirismo, do que seja uma verdadeira amizade, do que seja a verdade, e daí se metem junto. E daí vêm as desculpas, as muletas que vão fazer e entrar como justificativa de traição, de agressão, de humilhação. Que às vezes pode ser vista como justificativas válidas. A falta de dinheiro, a pessoa fica desempregada, aí não tem o dinheiro para o aluguel, aí não tem o dinheiro para fazer despesa para casa, aí não tem o dinheiro para comprar a fralda para o filho recém-nascido. Isso só vai fazer o quê? A fomentar, a aumentar essa fogueira que destrói. E todos serão queimados por isso. Numa situação dessa. Agora, nas situações onde existem pontos de vista, de interpretação, de atitudes diferentes, que é o natural, que isso vai existir mesmo onde existe o amor, tudo isso se resolve com diálogo, com a conversa, com o lembrar, né? Que é essa condição de querer cuidar bem, de querer ajudar. Por quê? Porque se para um é fácil tomar atitudes, para o outro pode ser mais difícil. Afinal de contas, essa outra pessoa não recebeu a mesma educação, não teve as mesmas oportunidades ou não passou experiências que vós tenha passado. Então, vós tem que se colocar no lugar da pessoa e procurar entendê-lo. Por quê? Porque onde existe o amor, o homem, ele se torna feliz quando ele vê que a sua companheira está feliz. E vice-versa. As pessoas hoje, além do fogo da paixão, eles querem estar com a outra para eles serem felizes. Então tem o egoísmo. O que isso significa? Significa que eu estou com essa moça ou com esse moço, ele é bonito, ela é bonita, me atrai, mas fora isso, desde que ele esteja fazendo o que eu gosto, indo nos lugares que eu gosto de ir, comendo as coisas que eu gosto de comer, vestindo as coisas que eu acho bonito vestir, frequentar o ambiente que eu gosto de frequentar, então tá tudo certo. Que é o que vós encontra na maioria das famílias. Dessas pessoas que casaram pelo fogo da paixão, pela ilusão ou pela obrigatoriedade. Como que uma pessoa pode permanecer com vós se só vós está ganhando? A pessoa está fazendo uma comida que só vós gosta de comer. E o que ela gosta de comer? Vós não gosta, então? Não, mas ela tem que fazer para vós. Essa pessoa tem que vestir o que vós gosta que ela vista. Não vista isso porque as pernas estão aparecendo demais. Não vista isso porque vós está chamando a atenção demais. Isso tudo é o quê? Insegurança. Insegurança vem de medo, vem de sensação de falta de capacidade, de não ter capacidade de reger o próprio relacionamento. Isso vem do quê? Falta de conhecimento, falta de maturidade, falta da verdade. Ah, mas se for assim, se eu trancar a rua, todos os casais em cima da terra, ou boa parte deles, estão tudo lascados. E não é o que está acontecendo? É o que vem acontecendo de um bom tempo para cá? Que as coisas têm ido de mal a pior? E daí é onde as pessoas vão cair, nos contos do vigário. Que daí a pessoa ali, em uma situação que ele pode estar passando uma certa dificuldade no relacionamento, porque implica em dificuldades, vós viver embaixo do mesmo teto constantemente com uma pessoa que pensa diferente de vós, que nasceu em uma família diferente da sua, que tem idade muitas das vezes diferente da sua, que nasceu em um conceito religioso diferente do seu, em um nível social diferente do seu, que
que por mais que tenha afinidade na música que possa gostar, na comida que gosta de comer, o conviver com essas incongruências é a habilidade de que só quem ama consegue lidar. Ah, mas se for assim eu amo, porque eu tenho tolerado. Não, tolerar é uma coisa, compreender é outra. Tolerar todo mundo tem tolerado, mas é aquilo, é como uma panela de pressão, que vai pegando mais pressão, daqui a pouco ela estoura. Então a pessoa não aguenta mais a falta de atitude de um, que a pessoa não tem atitude para nada. A mulher está sendo o homem da casa. O homem passa a ser a mulher da casa. Por quê? Porque é só a mulher que decide, ele não decide nada. Sendo que ambos devem decidir em comum acordo, a mesma medida. Isso é só um exemplo de muitas outras coisas, para não estender muito, porque senão a coisa fica demasiadamente longa. As pessoas estão todas vivendo, sobrevivendo. Tem pessoas que vivem um inferno. Mas na frente de todo mundo, lá fora, para não passar por baixo devido ao orgulho de cada um, aí postam ali aquilo que sejam retratos, fotos, sorridentes, abraçados, dizendo eu te amo, mas dizendo da boca para fora, porque dentro está pensando em outra pessoa. Porque ele foi condicionado a não poder viver, expressar aquilo que ele tem dentro. Porque senão o que as pessoas vão falar? O que meu pai e minha mãe vai achar? Afinal de contas, eu não segui os mesmos passos familiares que o meu pai e minha mãe. Ou que o vizinho lá segue, ou que o padre falou que é certo. E nisso acontece o que mais tem acontecido. Violências, agressões das mais diversas, morais, mentais, com prejuízos quase que irreparáveis emocionalmente. E qual vai ser a consequência de se viver assim? Vós vai estar trabalhando provavelmente em um trabalho que vós não quer trabalhar. Vós trabalha tanto tempo, vós não tem um aumento, vós não tem uma promoção. Se vós está em procura de oportunidades, vós vê pessoas até com menos experiência do que vós tendo oportunidade, só que a oportunidade para vós nunca chega, nunca bate a sua porta. Vós começa a trabalhar, mesmo com vontade de trabalhar, com vontade de crescer, mas aquilo que é a sua condição vibratória, energética, magnética, mental e emocional, ela é tão densa que vós não dura naquele trabalho, vós não dura naquele relacionamento, vós não conquista aquela pessoa. Por quê? Não é porque a pessoa é bonito demais ou vós seja feio demais, não é por isso. Porque o que o comanda são as energias. Aquilo que é o estereótipo, aquilo que é as características físicas, vão estar ali em um terceiro lugar. Essa é a verdade. O que comanda é aquilo que é invisível. São as energias, são os sentimentos, as emoções. E daí, a sua vida, além de conjugal, de relacionamento, ser frustrada, ser limitada, ser sofrida, lá fora, vós também vai estender isso. Porque vós não é valorizado lá fora, vós é explorado lá nos trabalhos, ou vós não consegue trabalho, vós passa 1 ano, 2, 3, 5 e não consegue nada. Por quê? Porque vós está vivendo um relacionamento conjugal, e além do conjugal íntimo, pessoal, tóxico, está te envenenando, e se envenena a vós, envenena todos os seus caminhos. Então vós vai ser caluniado lá no trabalho, inventam mentiras, vós é mandado embora,
Se é para vós receber a promoção, vós não recebe, quem recebe é outra pessoa. Vós sai em um lugar, vós encosta numa mesa, vós derruba tudo os copos. Vós cai da cadeira, vós tropeça na rua. Vós passa vergonha, vós suja a sua roupa quando vós não precisava sujar. Tudo vai acontecer em virtude daquilo que se está se alimentando, está vivendo. Ah, então se for assim, então, seu tranca-rua, então a partir de amanhã já vou falar com meu companheiro, com meu marido, com a minha esposa e semana que vem vamos se separar. Não, não seja ignorante. Isso tem que ser pesado, isso tem que ser analisado, todos os prós e os contras. Por quê? Porque em uma separação também existem os seus prós e contras. Existe aquilo que toca o financeiro. Se vós é um homem e vós se separa da sua companheira e vós tem filhos, esses filhos vão ter que continuar tendo toda a assistência que toca a vós, como pessoa responsável a assumir. Não só dos seus filhos, mas também dessa companheira. Que muitas companheiras, também por terem maridos obsessores, impediram ela, deram uma ordem, deram uma escolha. Ou vós fica comigo ou vós trabalha. Ou vós fica comigo ou vós estuda. E daí aquela pessoa abriu mão dessas coisas e daí de repente se separa. E daí essa moça fica com a mão na frente e outra atrás, com um filho ainda, né? Porque geralmente os filhos ficam com as mães, na maioria das vezes. Ela vai ter que voltar para a casa da mãe, de algum parente, até que ela comece a trabalhar, até que ela passe 6 meses, 1 ano, que ela tenha condição de poder alugar uma casa, uma pequena peça para que ela vá morar com os filhos. Ou que ela, lá de improviso, dependendo da educação que recebeu lá da sua família, sai dali e fala, bom, tem aquele homem lá, ó, ele tem um bom salário, ele é feio, eu não gosto não, mas ele ganha bem e na situação que eu tô, então é um sacrifício aceitável. Então eu vou estar com aquela pessoa lá, mas pelo menos eu não passo dificuldade durante o tempo, nem eu nem meus filhos. Veja quantas situações eu já explanei e é situações que boa parte de cada um de vós que estão ouvindo já passou, está passando ou poderá passar. Agora, como se soluciona isso? Para que eu possa ver a minha vida ou a vida da minha família fluir, prosperar. Primeiro é agir com honestidade para consigo mesmo. Se vós raciocinou e daí vós fala, olha, realmente, né? Então eu não amo a minha companheira. Eu me acostumei com ela. Eu me acostumei com a situação. Então o que vós vai fazer? Vós vai se separar? Não. Vós vai primeiro pesar toda a situação na balança. Isso, para ser digno, vós tem que sentar com essa companheira ou com esse companheiro e ser claro, falar, olha, nós tentamos até onde deu, eu tenho um respeito por vós, eu sou grato por tudo aquilo que vós proporcionou, até mesmo pelos filhos que nós temos, mas é melhor cada um seguir o seu caminho. Então vamos conversar aqui, vamos começar a acordar as coisas, para que então vós tenha tempo para que vós organize a sua vida, e daí então cada um vai seguir o seu caminho. E vamos continuar amigos. Vamos continuar o quê? Por quê? Porque temos filhos, ou se não tem filhos, por que não continuar amigos? Então tem esse tipo de situação. Por quê? Porque o inevitável vai acabar acontecendo.
vai acontecer uma traição, essa outra pessoa vai descobrir, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E daí o que acontece? Aí essa separação vai ser litigiosa, vai ser por briga, vai ser por guerra. E daí nenhum dos dois vai ter mais paz. Mesmo quando um ou outro encontrarem um outro relacionamento. Não é um retrato daquilo que vós tem visto acontecer? Responda para si mesmo isso, com toda a sinceridade. Tem muitos casais que eles permanecem juntos. Eles não estão preocupados, já estão em uma determinada condição de vida que eles não estão priorizando intimidade. Geralmente quem prioriza a intimidade é adolescentes, jovens. Tem adultos também, seu trancaru. Mas esses estão perdidos nas perversões, estão imersos num mundo de pornografia, de todo tipo de coisa, que eles estão vivendo mais como um instinto animal do que como um instinto humano. Certo? E daí cria padrões. Olha, porque se vós não tiver intimidade 3 vezes por semana, então tem algo errado. Pode ter algo errado? Pode ter. O que é esse errado? É o que ninguém fala. Que é o que falamos até agora. Esse conjunto de conceitos, de fatores, que podemos aqui passar muitas horas falando sobre novos fatores. Isso não é para depreciar. Não é para fazer com quem nunca teve um relacionamento, nunca se casou, por exemplo, ou se juntou com alguém, queira dar as costas para isso. Não. Isso é para que vós saiba o funcionamento das coisas e possam, muitas das vezes, salvar o seu casamento, o seu relacionamento, ou então também possa iniciar um relacionamento priorizando aquilo que seja mais importante. Porque quando alguém ama alguém, o prazer que ele sente de estar do lado da sua companheira ou do seu companheiro é quase o mesmo daquele que se tem na intimidade. É algo impagável. Cada momento junto desse companheiro, dessa companheira, se torna único. O admirar em ouvir o outro falar, em achar muitas vezes engraçado aquilo que são os defeitos que um tenha ou que o outro tenha. É um harmonizar-se. Não disputa. Dentro da maioria dos relacionamentos tem disputa de quem manda mais, de quem é mais bonito, ou quem é que está ganhando mais dinheiro, quem é que manda mais na casa, quem é que manda mais nos filhos, quem é que é o mais inteligente, quem é que é o mais bonito. As pessoas estão vivendo o quê? Atritos. Não harmonia. E daí, ao início de certos relacionamentos, fazem juras, vou te amar por toda a eternidade, né? Nunca existirá uma pessoa igual a vós. E daí aquela pessoa, às vezes, ouve aquilo e daí vós chega um ponto da caminhada que vós então não se interessa mais, e daí aquela pessoa vai se irritar porque vós prometeu a ela aquilo que vós não pode cumprir. A maioria das pessoas estão prometendo que não podem cumprir. E isso vai ocasionar o quê? Desavenças. Por quê? Porque discussões todo mundo tem. Até em roda de amigos, quando existe amizade de verdade, existem discussões. Veja, o ponto quando eu digo discutir é debater um assunto. Vós tem um ponto de vista, eu tenho outro,
Então vamos debater esse assunto no seu ponto de vista e no meu, para que nós possamos chegar a um terceiro, que será bom para mim e será bom para vós. Agora, a discussão que todo mundo tem é o contrário, é aquele das trevas da ignorância, é o afirmar de que eu tô certo e vós está errada, ou errado. Eu tenho que falar e vós tem que calar a boca. Eu sei tudo, vós não sabe nada. Não é verdade que boa parte dos relacionamentos de vós que tem relacionamento, que quando aquele que é o ganha-pão, o seu salário, vós não diz meu dinheiro, vós não anda dizendo meu automóvel, o meu carro, a minha casa. Para quem ama, diria, hoje recebi o nosso dinheiro. Temos que arrumar o nosso carro, o nosso automóvel. Veja como é bonito a nossa casa. Veja como são lindos os nossos filhos, não o meu filho. Isso já é um indicativo de que a pessoa está com o outro com profunda manifestação de egoísmo. Mesmo que seja involuntário, mas aquilo está acontecendo. E se está acontecendo, está gerando energias que vão colocar em desequilíbrio, desarmonia todo o relacionamento. Ah, mas uma coisa tão simples assim é capaz disso, seu tranca-rua? Não só é, como acontece, como tem acontecido. Tem como eu trabalhar isso em mim? Obviamente que tem, porque as orientações são passadas aqui para que vós se tornem livres. Livres do quê? Livres desse tipo de situação. Quando eu falo livres, não é vós se ver livre da sua esposa ou do seu esposo. Porque até mesmo se vós não quer estar perto do seu esposo, da sua esposa, isso não precisa ser a entidade falar para que vós já saiba que isso, se continuar, vai dar alguma coisa muito ruim lá na frente. Mais cedo ou mais tarde, mais sofrimento, mais limitação. Tudo começa a dar errado, nada flui. Pessoa adoece, carro quebra constantemente. A pessoa entra no serviço e logo já sai. Ele não consegue se manter, ele não consegue manter as coisas. A pessoa está do lado da outra, é só para reclamar. É só para criticar, não tem um elogio, não tem uma atitude nobre, não tem um cavalheirismo, não tem nada, a não ser o venha a nós. Não, vós é minha mulher, deite aí porque agora eu quero intimidade. Tá lá no contrato lá no casamento diz, né, a religião diz que a hora que eu quiser vós tem que me satisfazer. Veja que nível de ignorância. Quem é que está ali do lado? É uma sua companheira ou é um objeto? Que é quando vós precisa de um copo, vós chega lá, abre o seu móvel e pega o copo e faz uso, joga no chão, põe vinho, põe fogo, põe o que quiser dentro. É? Tudo se começa com essa reforma íntima. Que vós fazendo essa reforma íntima, vai começar a melhorar a sua vida lá fora. Automaticamente, com o passar do tempo, que cada um de vós sabe quanta paciência tem, quanto ainda está disposto a investir. Então invista 2, 3, 4, 6 meses, mais um ano nesse relacionamento, enquanto vós faz essa reforma íntima, porque é através do exemplo que se transforma. E de repente vós não tem que desfazer, que se separar.
Entenda que todo esse tipo de situação de relacionamentos como um todo está intimamente ligado aos seus resultados lá fora, no que diz respeito a dinheiro, no que diz respeito a oportunidades, no que diz respeito a caminhos abertos, dirá respeito a investidas de seres trevosos, maldosos, tudo dessa situação. E não é só o relacionamento amoroso, tá? Porque falamos aqui do relacionamento amoroso e afetivo, mas esse relacionamento também pode ser no âmbito de amizade, uma amizade tóxica, que vós pode até gostar da outra pessoa, mas vós pretende que esse seu amigo só vá onde vós gosta de ir, só coma o que vós gosta de comer, só beba o que vós gosta de beber. Se ele bebe outra bebida, vós fica ali, chateado, não, vós quer convencer ele. Se vós é acostumado em prostituição e seu amigo não é, vós começa a tirar sarro, porque vós quer que seu amigo vá com vós. Você quer influenciar, você quer manipular, você quer obsediar essa pessoa. Então, mesmo tendo uma vida sozinho, também isso vai estar acontecendo. Porque tudo são relacionamentos, ou familiares, ou relacionamentos amorosos afetivos, ou relacionamentos sociais de amizade. Ou de coleguismo, até mesmo dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo isso está presente. Basta vós identificarem. Vós não precisa sair falando para as pessoas, olha, eu mudei nisso, olha, eu mudei naquilo. Não, não fale. Só faça. Que daí vós vão começar a ter resultados. Espero que essa segunda parte, a respeito dos relacionamentos como um todo, traga luz, traga realizações, conquistas, vitórias, superação. Traga ali coragem, porque muitas das vezes falta coragem. A pessoa olha e fala, poxa, eu vou chegar e falar para aquela pessoa ali, essa pessoa gosta de mim, eu não gosto mais dela, eu vou falar, ela vai sofrer, ela vai chorar. Será que ela não vai sofrer e chorar e vai começar também a odiar quando vós, mais cedo ou mais tarde, traí-la? Isso no relacionamento familiar, conjugal ou de amizade. Então é melhor que se tenha coragem e se tenha a conversa. Se fale a verdade, fale, olha, a situação está assim. Por quê? Porque a verdade dói. Ela pode fazer derramar algumas lágrimas, mas essa pessoa que vós chega e seja honesta com ele, fala, olha, realmente eu não lhe amo, eu gosto de vós, eu lhe considero, vós é uma boa pessoa, mas eu tenho que seguir meu caminho. O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai te respeitar, porque vai estar sendo honesto, vai estar sendo verdadeiro. Ela vai ficar ali magoada durante um tempo, vai ter outras pessoas que vão falar um monte de coisa, olha, a pessoa nunca te amou, a pessoa sempre se aproveitou de vós. Por quê? Porque todo mundo quer que os outros também sofram como eles sofreram. Mas contra fatos não tem argumentos. Quando a pessoa chega e tem esse grau de clareza, de sinceridade, as coisas caminham. E como, seu tranca-rua, que eu posso ser sincera, verdadeira ou verdadeiro para com um companheiro que é violento? Se eu falar para ele que eu não quero mais, que eu vou voltar para a casa dos meus pais, que eu vou seguir a minha vida, ele já falou que me mata, que me surra, que vai me bater, que vai acabar com a minha vida, vai fazer da minha vida um inferno. O que eu faço? Faça essa reforma íntima com vós primeiro. Porque isso vai criar as oportunidades de escape dessa prisão, dessa obsessão. É onde a sua família espiritual poderá ter
liberdade de criar oportunidades para que vós saia daquela situação. Do contrário, obviamente, que isso vai ser muito doloroso. Veja o quão é importante vós cuidar não só do seu físico, mas também do seu espiritual. Porque é nessas horas, nesses momentos, é que daí vós vai poder ter a oportunidade. E depois que vós tenha a coragem de poder sair daquele âmbito obsessor, porque o âmbito de quem obsedia, de quem controla, de quem ameaça, ele é tão destrutivo, ele é tão intenso, essas energias pesadas, que a pessoa se sente oprimido, amarrado. Mas se vós começar por vós, se for sozinha, se tiver filho, filha ou filhos, que vós estiver fazendo por vós, vós também estará fazendo por essas crianças. Essa reforma íntima de saber que vós está em uma situação venenosa, uma situação que está te destruindo por dentro, que está te fazendo sofrer, se sentir ali amargurada, se sentir limitada, se sentir derrotado, porque tem mulheres e homens que estão dispostos e dedicam 1 ano, 2, às vezes vários anos, esperando que aquela pessoa vá mudar, mas aquela pessoa nunca muda. Comece a dar valor a si mesmo. Dar valor a si mesmo não é a pessoa chegar e falar, olha, vós não presta, vós bater boca com ela, fala, presto sim, eu sou uma pessoa honesta, é vós que não pilantra, vós que é um vagabundo. Não, não é isso, não é criar atrito, é não alimentar fogueiras. Alimente coisas boas dentro de vós. Se a situação que cada um de vós se encontra, dependendo do nível, que pode ser um nível sutil até um mais intenso, de abuso, de obsessão, de agressividade, de ameaças, veja cada dia que vós investe em si mesmo, em amor próprio, em amor aos seus filhos, né? Na sua aparência, em se atualizar como ser humano, de rever o conceito de vingança, de ódio, de vontade de matar, vontade de dar o troco. Em vez disso, vós está agregando para o seu ser, vós estará dizendo, um dia a menos nessa situação, falta menos um dia, foi-se, cumpriu mais um dia, falta menos para que eu saia dessa situação. Muito bem. Espero ter sido claro o suficiente para que, em cima dessa questão relacionamentos, que é o que está fazendo com que cada um de vós esteja vivendo ou não vivendo aquilo que pretende, seja o suficiente e que sirva não como um instrumento de medo, de incoerência, de irresponsabilidade, mas sim que seja um incentivo, porque uma vez que se sabe de como é o acontecimento das coisas, quando vós aprende o mecanismo das coisas, então vós sabe o que vós começará a tomar de atitude para resolver isso. Quando não se sabe, qualquer lugar serve. E daí vós vão ficar plantados, vivendo o que sempre viveram. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.